Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês o Ju Responde, que vocês deixaram lá no meu Instagram, sobre perguntas do meu cabelo. Eu vim falar um pouco mais sobre o meu cabelo pra vocês, porque eu recebo sempre bastante perguntas, e aí fica difícil de responder um por um, às vezes são perguntas, às vezes não, a maioria das vezes são perguntas repetidas, então eu acho que respondendo tudo aqui eu posso deixar esse vídeo concentrado e indicar pra você que tem dúvidas sobre o meu cabelo. Então vamos começar. Vou começar da primeira pergunta. Gabriele Brito 9. Um beijo pra você, Gabi. Muito obrigada pela sua pergunta. Ela diz: como foi pro teu cabelo ficar tão claro? Fala sobre o processo e manda um beijo. Já mandei um beijo pra você. Então, o meu cabelo começou com algumas mechinhas. Depois eu desisti dessas mechinhas. Fiz mechas mais largas. Fiz mechas mais finas. Fiz luzes com a touca. Depois eu fui pro ombre hair. Do ombre hair, aí sim eu comecei a ficar mais loira, mais loira, mais loira. Então, foi um processo. Eu acredito que você não consiga ficar loira, total, assim como eu tô, de um dia pra noite sem o seu cabelo cair todo da cabeça. Então, na minha opinião, a não ser que o seu cabelo seja virgem, né, aí você faz bastante mechas, aí dá. Mas o meu cabelo não era virgem mais, ele tinha tintura, então ficou tudo um pouco mais difícil. Então foi um processo muito grande. Pra eu chegar nessa coloração e nesse tom, eu precisei fazer de 6 a 7 descolorações. Claro, cada uma com o seu tempo de pausa pra eu poder recuperar esse cabelo, tratar, e aí eu ia descolorir de novo. Então, eu comecei com ombre hair, depois eu fui subindo o ombre hair, subindo, fiz mechas 3D, não gostei, colori ele de novo todinho de escuro e comecei tudo de novo. Então, depois que eu colori ele todo de escuro, eu fui e comecei a fazer mechinhas, e nessa última vez, como eu tava com algumas manchas de tinta velha, então a gente puxou na touca muitas mechas pra poder ter esse efeito de quase 100%. Por que quase? Porque aqui embaixo eu ainda tenho algumas partes mais escuras e a minha raiz, ela tá um pouquinho grande, que é do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Então demorou bastante, e se você quiser ter esse cabelo assim total, né, quase total loiro, eu acho que é legal você ir devagar. Vanessa Azevedo 15 perguntou: você se preocupa em lavar os cabelos sempre com água fria ou tanto faz? Pra mim, tanto faz. Eu não lavo com o cabelo na água fria, porque eu não gosto de banho frio. Então é sempre de morno pra quente. Mas o quente, claro que eu sempre evito. Agora, na época de calor, é muito mais fácil. Então eu consigo lavar o cabelo numa água mais morninha, pra fria. Mas quando tá muito frio, infelizmente, acaba indo na água quente mesmo. Aí eu tenho que hidratar mais, consequentemente. Pergunta da Carol Com 2005. Você fez um vídeo dos produtos que você usava no cronograma capilar. Você continua usando eles? Se não, quais produtos você está usando agora? Carol, eu continuo usando sim, porque faz tempo que eu não compro produto para cabelo novo, diferente. Mas o cronograma em si eu não fiz mais, tá? Eu continuo usando os meus produtos, mas o que eu mais uso mesmo é o Silicone Mix Bambu, porque é o que dá mais certo no meu cabelo. Eu preciso voltar a fazer o cronograma, porque eu acho que o cabelo fica mais alinhado, mais bonito, mas eu não tenho feito, tá? Então, mas assim, eu não comprei também produtos novos, então eu continuo os mesmos produtos. Rajomota pergunta: você segue o cronograma capilar rigorosamente ou só faz a etapa que acha que seu cabelo precisa? Manda beijos. Um beijo pra você. O cronograma capilar eu só fiz uma vez, então eu fiz ele rigorosamente, porque o meu cabelo tava assim, gente, estragadérrimo. Então eu fiz ele certinho. Mas agora eu só faço mesmo a parte que eu acho que o meu cabelo tá precisando mais. Quando o meu cabelo tá elástico, eu vou e faço só a queratinização. Se meu cabelo tá muito ressecado, eu faço a umectação. Então eu faço agora só o que eu acho que o meu cabelo precisa mesmo. Eu acho que o cronograma ele é legal pra quando o seu cabelo acaba de vir de uma química, se você acabou de fazer mechas, coloração, porque o cabelo perde as propriedades. Então você tem que devolver todas as propriedades. Como faz bastante tempo que eu não faço nada no meu cabelo de descolorir, eu tô fazendo só mesmo a etapa que eu acho que meu cabelo precisa, tá? G Carpinete pergunta: Ju, você hidrata seu cabelo toda semana em casa ou só hidrata no salão? Eu hidrato em casa e às vezes no salão. Como eu trabalho em salão de quinta e sexta, às vezes eu faço uma reconstrução da marca Sebastian lá, porque eu não tenho esse produto em casa e ele é maravilhoso.
Mas eu não fico fazendo toda vez porque ele é um produto muito forte pra realmente reconstruir o fio lá do fundo e tal. Então eu não faço no salão direto, eu mais faço em casa. Uso meus produtinhos de sempre. Meu silicone mix bambu, minha queratina, meu Bepantol, glicerina. Então eu faço em casa mesmo. Natália Rocha, um beijo pra você, Nath. Queria saber se você usa tratamentos pré-descoloração. Se sim, quais? E quais são os produtinhos que você usa agora depois de estar assim? Porque o seu cabelo está lindo. Muito obrigada, Nath. Nath, quando eu sei que eu vou fazer uma descoloração, vamos supor, eu quero descolorir mais, ou então eu preciso fazer minha raiz, eu faço sempre uma umectação e uma hidratação, tá? Então assim, eu deixo meu cabelo preparado pra perder aquilo que eu preparei. Não sei se você me entende, porque aí o dano vai ser um pouco menor. Meu cabelo sempre fica estragado, tá, gente, depois de eu fazer, mas eu sinto que é muito menos estragado do que se eu não tivesse feito nada. Então eu sempre faço uma umectação 2 vezes por semana, uma semaninha antes de eu fazer, tá? Eu faço 2 umectações e uma hidratação, ou uma umectação e uma hidratação, para o cabelo aguentar mais. E depois, quando eu volto, eu faço sempre uma queratinização. Como o cabelo fica meio durinho, assim, com a queratinização, na sequência eu faço uma umectação com óleo de coco, porque eu acho que é o que dá mais certo pro meu cabelo. Esse combo de procedimentos dão certo pro meu cabelo. Tem tudo isso aqui no canal, é só você pesquisar. Queratinização caseira, umectação com óleo de coco, tá? E hidratação com glicerina, cronograma capilar, tem tudo isso aqui no canal. Joyce Deboni, um beijo pra você. Joy, muito obrigada por sua pergunta. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se o seu cabelo cai muito no banho, nas hidratações e na umectação na hora de enluvar. Um beijo. Joyce, sim, meu cabelo cai bastante. Por quê? Eu não costumo ficar penteando muito meu cabelo, essa é a verdade. Eu só penteio meu cabelo na hora que se eu preciso sair, ou não, e quando eu saio do banho. E quando eu estou desembaraçando depois que eu passo máscara ou condicionador. E sim, meu cabelo cai bastante. Por quê? O seu cabelo cai durante o dia normalmente, mas como eu não costumo pentear muito o cabelo quando eu tô em casa, os fios que caem acabam ficando presos aqui no meio. Então quando eu vou lavar, na hora que eu penteio acaba saindo tudo, e mais aqueles que iam cair naturalmente. Então cai sim, tá? É normal. Na hora que eu tô fazendo uma hidratação ou uma umectação, na hora de enluvar o cabelo, também cai cabelo. É normal, tá? Agora, o que não é normal é toda vez que você pentear, cair aquele tufão. Aí isso já não é normal. Então tem que ver aí o que é o seu cair cabelo. Em mim, cai sim, mas uma quantidade que eu sei que é normal, tá? A Debbie Kufner pergunta: Ju, você já pensou em mudar radicalmente? Se sim, de que jeito? Debbie, muito obrigada pela sua pergunta, um beijo pra você. E eu já fiz algumas mudanças na minha cabeça, mentais, mas que eu nunca fiz, eu acho que depois eu ia me arrepender. Que uma época eu queria fazer o side cut, mas ainda bem que eu não fiz, porque eu sei que eu ia me arrepender. Eu já quis cortar o meu cabelo Joãozinho, bem batidinho, aquele cabelo que você tem só uns fiozinhos pra poder arrumar assim com pomada. Ainda bem que eu não fiz também, porque eu sei que eu ia me arrepender. E uma mudança que eu gostaria de fazer é fazer o cabelo colorido, ou com algumas mechas aqui na frente, ou alguma coisa por baixo, ou só na ponta, não sei. Eu queria fazer uma coisa colorida. Mas eu não sei, isso eu tenho medo de me arrepender, porque o cabelo vai ficar manchado depois. E eu vou ter que descolorir em cima daquilo, eu tenho medo do meu cabelo ficar muito estragado ou até mesmo cair. Então eu acho que eu não vou fazer. A Marina Coin, ou Marina Coin, não sei, perguntou: quais produtos você usa? Meu cabelo está ruivo, mas foi descolorido. Marina, os produtos que eu uso tem tudo aqui no canal. Se você procurar por umectação óleo de coco, hidratação, queratinização, tudo isso tem aqui no canal. E, gente, são aqueles produtos que eu uso até hoje, não mudou nenhum. Então, se você procurar aqui no canal, tem, tá? No meu banho, eu uso do dia a dia. Normalmente eu uso aquele shampoo brilho extremo. É o shampoo que eu uso, não é mais nenhum outro dá certo no meu cabelo. De vez em quando eu uso o Silicone Mix Bambu, mas só de vez em quando. E o condicionador é o Alce. Esses são meus shampoos e condicionadores da rotina. Mas de hidratação tem tudo isso que eu falei pra você aí no canal, tá? A Patis Araújo perguntou: fiz o cronograma capilar, mas o meu cabelo continua poroso. O que eu faço?
Paty, você pode repetir o cronograma capilar quantas vezes for necessário. Então, se você precisar fazer mais umas 2 vezes ele para o seu cabelo ficar bom, faça. Não é na primeira vez que você fez o ciclo do cronograma que seu cabelo vai ficar 100%. O meu cabelo reagiu super bem a uma vez só. Mas eu sei que tem meninas aí por aí nos canais e blogs que eu já vi que já fizeram 3, 4 vezes, uma seguida da outra. Então você dá uma pausinha aí de uma semaninha, faz de novo, pausa uma semaninha e faz de novo, quantas vezes for preciso. Porque o seu cabelo, às vezes, não absorveu a quantidade que ele precisa, tá? Para um cabelo poroso, se ele tiver também um pouquinho elástico, é legal fazer queratinização uma vez a mais no cronograma. Mas aí você tem que tomar cuidado pro seu cabelo não quebrar, tá? O excesso de queratina pode quebrar o fio. Então vê aí e faz assim mais 1 ou 2 vezes o cronograma, pode ser que dê certo, tá? Boa sorte pra você. A Poliana Gagliardoni perguntou: quero saber qual a dica que você dá para quem está pensando em mudar a cor do cabelo, por exemplo, de um castanho médio para um loiro, e o que você acha melhor fazer para não agredir tanto o cabelo. Aí ela deu exemplos: californiano, ombre hair, poucos fios de luz, o que eu recomendo. Bom, Poliana, depende do que realmente você quer, mas eu acho que eu entendi sua pergunta. O que você quer saber é assim, como fazer essa mudança. Voou um cuspe aqui, eu não sei se vocês viram. Como fazer essa mudança sem assustar muito, né? Então assim, se você quer ter um cabelo bem loiro, eu acho que você pode começar com poucos fios de luzes, uma luminosidade, que é o que chama lá no salão onde eu trabalho com a minha cunhada. Então, pouquinhos fios de luzes e carregar um pouquinho mais nas pontas, para realmente você ver alguma diferença, que você vai no salão, vai fazer um nadinha, vai gastar dinheiro à toa. Então você pode pedir umas luminosidades, que são uns fios bem fininhos de mechas, de luzes aqui no topo da cabeça, e pedir pro cabeleireiro carregar um pouco mais da orelha pra baixo, pra ele puxar um ombre hair leve, que aí você vai sentir que você tá um pouco loira, vai ter uma mudança, mas não vai ser tão drástica, tá? Eu acho que isso é um jeito de você mudar sem assustar muito. E aí depois que você vai ficando mais loira ao correr do tempo, porque também é o que eu vejo normalmente que acontece lá no salão, as meninas chegam, querem ficar loiras, mas não querem assustar, então elas fazem isso. Aqui a Diane Di, acho que é isso o seu nome. Ela pergunta: lembro que no começo do seu canal seu cabelo era bem curtinho, o que fez pra ele crescer tanto? E na sua opinião, qual a melhor máscara de cabelo? Diane, um beijo pra você, muito obrigada pela sua pergunta. Vejo que ela me acompanha há muito tempo. O meu cabelo era aqui, gente, super curtinho. Eu não corto mais meu cabelo daquele jeito, porque eu acho que tem nada a ver comigo. Mas voltando, o que eu fiz pra ele crescer tanto? Diane, eu fiquei muitos anos para aquele cabelo poder crescer bastante. Mas aí depois eu comecei a usar alguns produtos. Um deles, eu não tenho mais aqui, se chama Tônico Anti-Queda de Jaborandi, da marca LGA09. Eu usava esse tônico, meu cabelo cresceu muito com esse tônico. Depois eu usei a linha Cresce Pelo, a máscara e o shampoo e a máscara. E, gente, deu muito resultado no meu cabelo. Eu amei. E também o shampoo Silicone Mix de bambu. Eu senti que sim, meu cabelo cresceu com esse produto. Então, esses 3 deram muito certo pro meu cabelo crescer. E pra mim, a melhor máscara, pelo menos agora no momento, 2015, de uns anos pra cá, é a Silicone Mix Bambu. Ela dá super certo no meu cabelo. O meu cabelo derrete, fica alinhado, as pontas ficam bonitas, dá brilho, fica tudo de bom, porque ela é uma máscara nutritiva. E eu sinto que os óleos dão muito certo no meu cabelo. Então, é isso. Espero ter respondido sua pergunta. Sara Luzimbrão pergunta: quando você matiza o cabelo, quando você lava ele sai, tem que matizar sempre? Sara, matizar o cabelo é uma coisa que dá trabalho pra mim, viu? Quando eu matizo com tinta, normalmente sai rápido. Então, pra eu manter isso em casa, eu matizo muito com aquele meu violeta da Biocali, que é aquele condicionador, já mostrei ele aqui em vários vídeos. Então, eu sempre mantenho em casa com o violeta da Biocali. Eu pego ele, misturo um pouquinho no meu condicionador na minha mão, misturo na mão e passo no meu cabelo, pra manter o tom branquinho que vocês estão vendo. Branquinho, meu pérola, né? Que é o que eu gosto. Então eu gosto muito desse tom e eu faço isso em casa. Meu cabelo não segura a matização. Eu tenho que usar esse violeta da Biocali pra poder manter na minha casa. Carol Derrisso perguntou: queria saber sobre a sua selagem térmica. Você faz de quanto em quanto tempo? Você não tem medo do formol? Seu cabelo fica muito oleoso depois do processo? Seu cabelo é muito enrolado pra você ter que fazer? Muitas perguntas, mas aí ela se explica. Eu faço de quanto em quanto tempo? Não sei ao certo. Quando meu cabelo começa
a voltar a ficar esquisito, eu faço. Eu fiz de novo faz menos de um mês, mas eu fiquei acho que quase 6 a 8 meses sem fazer. Porque o meu cabelo tava bonito, não tava liso assim, tava bonito, assim, com volume, mas ele tava se comportando. De uns tempos pra cá, agora no começo do ano, ele começou a ficar muito rebelde. O bicho começou a ter vida própria, uma parte ficava aqui pra cima, outra parte ficava lisa. Então, muito estranho. Como eu não sei modelar com escova em casa, eu falei, eu vou fazer a selagem de novo. Aí ela pergunta se eu tenho medo do formol. Eu não gosto de produtos com formol, mas como eu sei que a selagem térmica da Cadivel tem pouquíssimo formol, então eu não tenho problemas quanto a isso. Mas o formol, o problema dele é o quê? Você fazer muito, de pouco em pouco tempo, você repetir, e também você passar sempre em cima, em cima, em cima. Isso vai fazendo com que o cabelo despedace. Então esse é o problema do formol. Mas como eu faço, eu demoro muito pra fazer, então eu não tenho problemas quanto a isso. Ela pergunta se meu cabelo fica muito oleoso depois do processo. Sim, fica bem oleoso. E o que me ajuda é o vinagre. Eu dou banhos de vinagre no meu cabelo de 1 a 2 vezes por semana pra dar uma segurada nessa oleosidade e pra mim dá certo. E ela pergunta também se meu cabelo é muito enrolado pra eu ter que fazer a selagem. Como eu falei, não é questão de ser enrolado, é que ele toma vida própria. Um lado fica pra cima, esquisito, o outro lado ele fica liso, atrás ele fica meio ondulado, fica horrível. Felipe Andressa pergunta: quais os produtos que você usa para matizar os cabelos? Um beijo pra você também. E como eu disse, em casa eu só uso o Violeta da Biocali, que é o meu produto favorito, que é o que deixa o tom que eu gosto no cabelo. É o que dá certo pra mim, gente. E por ele ser um condicionador, não um shampoo, ele não resseca os fios. Ao contrário, ele até hidrata os fios, que ele tem algumas propriedades, uns componentes lá na fórmula. Por isso que eu gosto tanto dele, tá? Daide me perguntou: você cortou o seu cabelo porque estava ruim ou porque deu aquele desejo de cortar? Eu cortei porque tive desejo de cortar, porque eu tava irritada com o cabelo maior. Eu não sei, acho que fase da gente, né? O cabelo mais curtinho assim, é muito mais fácil pra lavar, de secar, de pentear, de tudo. Então aquele cabelo maior tava me irritando. Então eu resolvi cortar, mas pode ser que daqui a pouco eu deixe crescer de novo. Vai da minha vontade do dia. Flávia Alves Souza: de quanto em quanto tempo você faz luzes? Flávia, eu faço luzes quando me incomoda. Então, por exemplo, agora eu tô com essa raiz bem grande, mas eu gosto dessa raiz assim. Mas é claro, até aqui assim eu não curto muito, eu acho que fica com cara de relaxada mesmo. Não fica nada cara de ombre, não. Fica com cara de relaxada. Mas essa raiz maiorzinha, assim, de 2, 3 dedos até 4, 5, eu acho que fica bonito. Então, por enquanto, eu não vou retocar, não. Mas é quando me incomoda. Quando eu vejo que já tá ficando feio, aí eu vou e retoco. E a Denise Araújo pergunta: qual a parte mais difícil de ser loira? Manda um beijo pra mim. Um beijo pra você, Dê. A parte mais difícil de ser loira, eu acho que é o cuidado de você ter antes e depois de ser loira. Então, se você tá pensando em fazer mechas no seu cabelo, eu acho muito importante você ter um pré-cuidado, como eu já falei nas perguntas anteriores, e o depois também. E isso demanda tempo e dinheiro, né? Então, eu acho que você gasta muito sendo loira, tanto pra preparar o cabelo, quanto pra fazer, quanto pra depois que você faz, que tem que cuidar, óbvio, muito mais, né? Então acho que isso demanda tempo e dinheiro. Fora o cuidar, no sentido de tratar, tem também o matizar, depois você tem que retocar. Então assim, é um cabelo que dá muito trabalho. Mas pra quem gosta, assim como eu, porque eu amo cuidar do meu cabelo, pra mim não é sacrifício, não é perca de tempo nenhum. Então eu amo, então pra mim não tem problema nenhum. Mas tem pessoas que não têm muito tempo, não gostam muito e não querem gastar no salão, aí fica um pouco mais difícil. Essas foram as perguntas e as respostas sobre o meu cabelo e outras perguntinhas aí extras. Coisas que não foram faladas, né? O meu cabelo é um cabelo fino, naturalmente fino, e ele é ondulado, gente. Só que depois que eu comecei a fazer mechas, né, ficar mais loira, ele fica, querendo ou não, um pouco mais ondulado e sem controle. Por isso que eu faço a selagem térmica da Cadivel, que dá super certo pra mim. O meu cabelo tem a cor, como vocês podem ver, ele é um castanho médio, não é muito escuro, também não é muito claro, e ele tem umas nuances avermelhadas. Por isso que o meu cabelo puxa tanto pro cobre e eu tenho tanta dificuldade pra matizar ele. O meu cabelo não é um castanho acinzentado, porque se ele fosse, putz, meu cabelo ia ser super branco, sempre. Então, por isso que eu tenho dificuldade pra poder conseguir chegar nesse tom mais branquinho, mais pérola, tem que matizar sempre, porque eu tenho nuances avermelhadas no meu cabelo natural, tá? E por baixo, aqui dessas mechas, eu tenho tinta, que foi daquela vez que eu falei pra vocês que eu saí de umas mechas que eu tava, não sei se era mecha, se era ombre, e aí eu
pintei de escuro, mais próximo da minha cor natural, pra poder começar tudo de novo o processo do loiro. Só que a tinta, ela oxida, ela vai ficando velha, e com isso ela vai ficando avermelhada, e aí temos esse problema. Mas agora meu cabelo já tá do jeito que eu quero, não pretendo mexer no meu cabelo tão cedo, e eu acho que vai ficar assim por um bom tempo. Se você gostou, não esquece de me dar um joinha aqui embaixo, e também se inscreve no meu canal pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! O Ju responde... Nossa, por que eu pensei? Nossa, eu tô congestionada, meu Deus. Ela diz, você usa... De novo. Você faz os vídeos